Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz, amém? Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu ainda não tinha tido o privilégio neste culto de sábado de falar um pouco, sobre o tempo que eu tive no Nepal. Não sei se todos me conhecem, meu nome é Yuri e eu sou obreiro aqui na igreja. E para a glória de Jesus, eu tive um privilégio muito grande de ser enviado pela nossa igreja ao Nepal, depois do primeiro terremoto que teve. Como vocês sabem, vocês ouviram nos noticiários, realmente foi uma situação muito difícil para o país. Muitas pessoas morreram, mais de 8.000 pessoas morreram no terremoto, muitas ficaram feridas, milhões de desabrigados em toda a parte do país. E como eu já havia morado no Nepal, sido missionário lá, então a igreja entendeu que seria bom me enviar para que eu pudesse levar alguma ajuda e cooperar de alguma maneira lá com o pessoal daquele país. E eu tenho amigos lá, tenho parentes, o meu cunhado, o irmão da minha esposa, ele está lá, ele é o líder da equipe missionária lá. Então eu também pude encontrá-lo e também aprender muitas coisas que Deus me ensinou durante aquele tempo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou tentar assim, ser bem resumido, é um pouco difícil, porque a palavra é muito rica, mas eu imagino que Deus queira falar muito profundamente ao nosso coração nessa noite. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 16, você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar aí, daqui a pouco a gente vai ler o texto. Nós vamos ler a partir do versículo 6, só que nós vamos ler em porções, porque o texto que nós vamos falar, ele é muito grande. Então, depois você pode, lá na sua célula, ler com todo mundo o texto inteiro, meditar durante a semana, deixar que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. E aí, quando eu for falando, eu vou então contando alguns testemunhos de como foi esse tempo lá no Nepal. Em primeiro lugar, quero fazer uma referência a um outro texto, você não precisa abrir, mas é muito importante que a gente entenda de antemão para onde Deus quer nos levar. O que Deus quer falar nessa noite? Qual é o tema principal? Qual é o centro dessa palavra? Quando o Senhor Jesus nos encontra, e quando nós temos um encontro com Ele, e nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus transforma a nossa natureza, nós passamos a ter o Espírito Santo dele morando dentro de nós, e há uma mudança muito grande que é operada, é uma transformação muito grande, e a maior herança da cruz sobre nós é libertação. Nós somos libertos. Essa é a maior herança da cruz. Nós somos libertos do medo, nós somos libertos do inferno, do pecado, da nossa carne, das nossas pulsões mais fortes que militam contra Deus. Nós somos libertos dessas coisas. Então, essa liberdade que nós passamos a vivenciar, ela gera em nós mudança. A transformação gera mudança, esse é o sentido da palavra, E Paulo fala sobre isso em Romanos 12, quando ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional. Aí ele diz assim: e eu peço a vocês que não se conformem a esse mundo, não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas o quê? Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Então a transformação, ela é um resultado da nossa mudança de mente, da libertação da nossa mente. Nós conseguimos transformar algumas atitudes quando nós somos transformados no nosso interior. Ou seja, o nosso interior produz mudanças no exterior. A mudança de mente, a libertação de uma mente que ela é contrária a Deus, essa transformação de mente, ela então possibilita que a gente seja transformado e também seja usado por Deus para transformar situações. Estão entendendo? Transformação de mente. Nós precisamos ter uma nova mente.
Nós precisamos ser libertos de uma mente pequena, tacanha. Nós precisamos de uma outra maneira de ver as coisas. Quando nós temos uma mente, um determinado tipo de pensamento, nós agimos de acordo com aquilo que pensamos. Mas aí quando você muda a sua mente, você age diferente. Você interpreta as coisas de uma maneira diferente. Estava falando com a minha esposa outro dia, e a gente estava falando sobre como muitas vezes pessoas feridas ferem os outros. Pessoas que foram feridas na sua história, muitas vezes ferem outras pessoas, mesmo sem elas quererem. Por quê? Porque a mente delas, o coração, o interior delas, determina aquilo que acontece, determina como elas agem, como elas tratam as pessoas. De modo que para essa pessoa então ser transformada, o que precisa acontecer? Ela precisa ter uma mente transformada. Se você chegar para uma pessoa dessa e falar assim, olha, pare de ferir as pessoas, não é bom fazer assim, né? Não é bom a gente ter esse tipo de atitude nesse momento. Essa pessoa vai dizer, não, eu sei, eu até quero mudar, mas eu não consigo. Você já passou por isso ou não? Talvez em outra área da vida. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, eu sei que é errado, mas eu não consigo. A mente está cativa, sua maneira de enxergar muitas vezes está errada. Enxergar essa situação e a sua própria vida. Então, a cruz de Jesus, ela nos liberta e ela possibilita que a nossa mente seja transformada. E quando a nossa mente é transformada, as outras coisas também mudam. Amém? Ok, por que eu estou falando isso? Porque quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele escreveu para tentar ajudar uma geração a mudar de mente. Havia tido uma geração de discípulos. Eles tinham visto Jesus, andado com Jesus, visto todos aqueles milagres. Eles viram Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães, curar os enfermos. Eles viram Jesus ressuscitar de dentre os mortos. E eles experimentaram o preenchimento com o Espírito Santo. Eles foram cheios de poder, eles pregaram em toda parte. E eles começaram a viver também milagres, sinais e maravilhas. E a igreja então crescia no poder do Espírito. Amém? Foi isso que aconteceu, mas uma nova geração se levantou, e essa nova geração, os filhos dos primeiros discípulos, e os filhos dos primeiros discípulos, começaram a crescer num ambiente muito hostil, de muita perseguição, e aí não havia mais aquele ardor, não queimava mais o fogo no coração dessa nova geração, porque eles não sabiam o que Deus tinha feito. A mente deles estava conformada a um tipo de situação, a perseguição, dificuldade, e eles não sabiam que Deus poderia fazer muitas outras coisas. Deus era soberano sobre tudo aquilo. Então, quando Lucas escreve, dos objetivos, talvez não objetivos, mas um dos efeitos que o livro de Atos dos Apóstolos teve no meio da igreja, é o que acontece com a gente, quando a gente está vivendo uma vida pequena demais, uma vida sem poder, sem unção, sem a presença de Deus. A gente lê o livro de Atos e a gente fala assim, puxa, cara, olha só, olha que demais, olha como os discípulos agiam, olha como o Espírito Santo enche a igreja, cara, eu quero isso. Você não sente isso quando você lê Atos? Cara, eu quero isso. Esse foi um dos efeitos que o livro de Atos teve no meio dos discípulos, essa transformação de mente. Lucas, que escreveu o livro de Atos, estava dizendo assim, galera, levantem a cabeça, existe uma nova ordem no mundo, ergam a cabeça, existe uma maneira muito baixa de se olhar a vida, e existe uma maneira mais alta. Quando a gente olha para Deus, Deus exerce poder e domínio e autoridade sobre todas as coisas. Galera, deixa eu contar para vocês aquilo que aconteceu nos primeiros dias. Não se conformem com uma vida pequena, porque esse é o tipo de coisa que Deus faz quando a igreja se prostra, ora, busca. Então Lucas estava chamando a atenção do pessoal, dizendo, galera, abram os olhos, existe muito mais, a gente pode viver muito mais, existem águas mais profundas onde a gente pode mergulhar. E aí então Lucas escreve como que a igreja começou e as coisas que aconteciam durante os primeiros anos da igreja. Lucas acompanhou de perto algumas viagens do apóstolo Paulo, e é
sobre essa viagem que nós vamos ler. Vocês conhecem a carta de Paulo aos Filipenses? Conhecem, sim ou não? A carta de Filipenses foi escrita por Paulo aos crentes da cidade de Filipos. Então, bem. E essa é a história da fundação dessa igreja. Essa igreja passou a existir, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo não plantou todas as igrejas para quem ele escreveu. Algumas igrejas ele só conhecia de longe, depois ele conheceu. Mas nesse caso aqui, Paulo que foi o chefe ali da equipe missionária que plantou a igreja de Filipos. Olha só como que aconteceu, lá no versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para lhes pregar o Evangelho. Ok, vamos parar por aqui. Olha o que está acontecendo. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele já tinha feito uma viagem missionária, tinha passado por várias cidades. Aí eles pararam em Antioquia, multiplicaram a equipe missionária. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Paulo então se aliançou com Silas, e Silas, Paulo e outras pessoas partiram. Aí eles foram subindo, é muito nome diferente de cidade, né? Geografia bíblica às vezes é meio confusa. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos a rota que eles fizeram. Eles passaram por algumas cidades, duas cidades chamadas Derbe e Listra, eles estavam indo para o norte. E aí eles tentaram entrar na Ásia, que estava à direita deles. Paulo queria pregar na Ásia. Os crentes da Ásia estavam lá precisando de ajuda. Havia já alguns crentes nessa região, porque lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo, havia muitas pessoas dessa região, estavam lá, então já havia crentes na Ásia, mas havia muita gente para ser ganha ainda, e Paulo tinha esse sangue missionário, e ele falava: eu preciso ir para a Ásia, vamos para a Ásia, vamos pregar, o perdido da Ásia precisa tanto, as pessoas precisam ouvir de Jesus ali na Ásia, ali na região do Ponto, da Bitínia, vamos para lá. E com certeza eles oraram, com certeza eles jejuaram, ele compartilhou com seus amigos: olha, vamos tentar ir para a Ásia, vamos tentar aqui para a direita. Mas o que o texto diz? O que aconteceu? Deus os impediu. O texto é claro, diz que eles queriam pregar o Evangelho e Deus os impediu. Você já viu Deus impedindo alguém de pregar o Evangelho? Pô, aconteceu, engraçado, né? Aí eles falaram assim, bom, o texto não diz como que Deus os impediu. Aí eles continuaram subindo, indo para o norte. Aí eles falaram assim: vamos tentar de novo? Aí eles tentaram entrar um pouco mais ao norte, para a região da Bitínia, e o Espírito de Jesus os impediu de novo. 2 vezes Paulo tenta ir para a Ásia e Deus o impede. Paulo tinha a motivação correta, ele tinha um coração correto, ele queria glorificar a Deus e alcançar as pessoas, mas mesmo assim Deus o impediu. E aí então eles vão para Troade, que é uma outra cidade, então eles vão para a esquerda. Eles queriam ir para a direita, aí eles foram para a esquerda. Chegaram em Troade, e Paulo teve uma visão. A Bíblia não é tão clara sobre como aconteceu essa visão, se foi um sonho espiritual, ou se foi uma visão enquanto Paulo estava acordado, mas ele viu um homem da Macedônia, que era uma região ainda mais para o oposto, onde Paulo queria ir em primeiro lugar. Aí ele viu um homem da Macedônia, e esse homem da Macedônia, na sua visão, disse assim: vem para a Macedônia e nos ajude. Isso que ele viu na visão. Se foi um sonho, Paulo deve ter acordado, chamado os seus amigos da equipe missionária, é isso que o texto diz. E Paulo falou assim: olha, nós tentamos entrar na Ásia 2 vezes,
E acho que é Deus que está nos impedindo, porque eu tive uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Então, eu acho que Deus está nos enviando para pregar na Macedônia. E aí eles imediatamente pegaram o transporte, que era o navio, eles cruzaram pelo oceano e foram até a região da Macedônia, para pregar o evangelho, e lá é que começa a história da plantação da igreja de Filipos. Veja só, que a igreja de Filipos não estava no cronograma, ela surgiu porque Deus queria que Paulo fosse para lá, mas Paulo não estava com esses planos ainda. Isso nos mostra que Deus é soberano sobre os nossos planos, sobre os planos que nós fazemos, amém? É Deus que decide. A nossa vida é Deus que dirige. Nós não só temos que pregar a palavra de Deus e sermos usados por Deus, mas nós temos que ser usados por Deus onde Ele quer nos usar, no tempo em que Ele quiser nos usar, da maneira que Ele quiser nos usar. Não somos nós que decidimos. Nós podemos fazer planos, a Bíblia diz isso, que o homem pode fazer bons planos no seu coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. É Deus que decide, amém? Isso é uma mudança de mentalidade. E nós como igreja, se nós servimos a Jesus e queremos realmente entregar a nossa vida para Ele, nós precisamos sair do controle das nossas vidas e considerar que talvez Deus queira dar um destino diferente para nós. Deus pode querer que você seja um missionário transcultural, e você talvez nunca tenha pensado nisso. Talvez você nunca tenha pensado em dedicar sua vida para o ministério, como um grande pastor, uma grande pastora de vidas, um líder. Talvez você fale assim: esses não são meus planos. O meu plano é estudar, o meu plano é mudar daqui, o meu plano é me casar, é fazer tal coisa. Mas quem decide é o Senhor. E essa mudança de mentalidade deve nos fazer retroceder do controle da nossa vida e perguntarmos para Deus: Senhor, se a minha vida é Tua, eu quero mudar a minha mentalidade, eu não quero mais escolher, nem decidir, nem ser guiado pelos meus próprios planos, mas eu preciso de uma direção, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu preciso estar aonde o Senhor quer que eu esteja, porque o Senhor é soberano sobre os meus planos. Paulo não estava querendo fazer algo errado. Por isso às vezes as pessoas falam assim: puxa, mas eu tinha tantos planos para fazer essas coisas, elas são tão boas. Eu estava pensando em dar uma direção para a minha vida, estudar, passar nesse concurso aqui, isso é tão bom. É claro, meu irmão, eu estava querendo fazer essa faculdade, eu estava querendo me casar e construir família, e ser uma pessoa, uma grande bênção aqui na cidade. Glória a Deus, meu irmão. Sempre faça os seus planos baseados nos princípios de Deus, nos princípios da palavra, vai ser uma bênção. Mas mesmo assim, você como um discípulo, você como servo de Jesus, filho de Deus, faça os seus planos, e no final, diga: Senhor, todavia, faça em mim a Tua vontade. Porque o Senhor é soberano sobre os meus planos. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer dar a ordem para nós mesmos e para a nossa vida porque a gente é orgulhoso. Essa é uma. Porque a gente quer decidir. E a nossa era é uma era que prega muito a autonomia. O que é a autonomia? Eu decido sobre eu mesmo. Ninguém sabe o que é melhor para mim. Sou eu que sei. Ninguém sente o que eu sinto. Aquilo que eu quero fazer, eu devo fazer. Se eu sentir que agora eu não vou fazer mais tal coisa para fazer outra, então eu vou fazer, ninguém pode me dizer que eu estou errado, porque é eu que decido sobre a minha vida. Não, não é, a vida é assim. A Bíblia dá um nome para isso, chama orgulho. Isso pode servir para quem não tem Deus, mas quando a gente se encontra debaixo da cruz, Deus nos liberta, transforma a nossa vida, e nós só temos significado se nós estivermos debaixo da cruz, servindo a Ele, cheios do Seu Espírito, nos relacionando com Deus, e deixando que Ele oriente os nossos passos. Aí é significado. Uma outra razão pela qual nós às vezes fazemos planos que estão errados, e a gente não quer mudar, é porque nós somos parciais. A gente não vê a história inteira. A gente não tem um conhecimento do futuro.
A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí às vezes a gente escolhe errado. A gente orienta a nossa vida baseado naquilo que a gente conhece, mas Deus conhece aquilo que você não conhece. E nós precisamos entender que essa é uma postura de humildade que Deus deseja que nós tenhamos. Tem um texto lá em Isaías 46, 9 a 11, não precisa abrir, mas nesse texto eu encontro assim um exemplo muito claro do que é soberania, que é algo que Deus tem e nós não. Deus diz assim: eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, isso é Deus dizendo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Isso se chama soberania. Só Deus pode dizer esse tipo de coisa, nós não. Eu não posso dizer, eu planejei e eu vou fazer, eu quero e vai ser assim. Isso é uma mentalidade errada, e Deus precisa mudar a sua mentalidade se você pensa assim. O Evangelho precisa te trazer nesse lugar de mudança, porque só Deus é soberano, e nós precisamos entender, assim como Paulo teve que entender, Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí Deus então mostrou para Paulo, eu quero que você vá para a Macedônia, porque tem gente precisando de ajuda na Macedônia. Você não conhece a Macedônia, mas eu conheço a Macedônia. Você não está vendo a Macedônia, mas eu estou. E eu tenho um propósito para cumprir ali, por isso eu quero que você vá para lá, porque você deve viver em obediência. Mais uma vez, meu irmão, isso não quer dizer que agora você vai ficar assim. Deus fala para mim qual a cor do sapato. Hoje é azul, preto. Deus, Deus, qual a camisa, com manga, sem manga, Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos. Essa compreensão da soberania de Deus não deve levar você a uma paralisia. Você pode fazer planos e deve fazer planos baseados nos princípios de Deus, mas em todo momento sujeitar os teus planos, inclusive o teu guarda-roupa, à vontade de Deus. Inclusive isso. Isso quer dizer que você deve se prostrar diante de Deus e sempre dizer: Pai, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, mas se o Senhor quiser mudar, Senhor, muda, porque eu não me pertenço, eu não sou Senhor de mim mesmo, é o Senhor, é a tua graça, é a tua vontade. Se eu for para a Ásia, pode ser muito bom, mas se eu estiver no centro da sua vontade, vai ser melhor. Isso aconteceu comigo, mais ou menos no dia 25 de abril, foi no dia 25 de abril, eu estava com a minha esposa, a gente estava numa viagem, na nossa segunda lua de mel, né? A gente estava celebrando 3 anos de casado, e grita para mim, não para minha esposa, pelo amor de Deus, estou brincando. A gente estava lá nessa viagem, e aí nós começamos a ver as notícias, e ouvimos que havia tido um terremoto muito grande no Nepal. E aí nossa primeira reação foi tentar o contato com o Felipe, que é o meu cunhado, o irmão dela, porque a gente precisava saber se ele estava bem. Um terremoto fortíssimo, de 7,9 na escala Richter. E aí nós conseguimos falar com ele estava bem, ele disse: olha, fique tranquilo, o pessoal aqui está bem, mas olha, está caótico, está horrível. Aí ele mandou um vídeo, onde ele estava no hospital, ele falou assim: eu estou aqui ajudando essa criança aqui, a gente está fazendo aquilo que a gente pode, as ruas viraram hospitais em céu aberto, e a gente está aqui ajudando. Aí de repente no meio do vídeo ele para assim, fica olhando para a câmera, e de repente todo mundo começa a correr, e ele sai tentando cobrir aquele menino que estava ali, para que nada caísse em cima dele. E eu falei para a Carol, falei assim: amor, teve um terremoto outro, enquanto ele estava gravando o vídeo, e era isso mesmo. Terremotos estavam acontecendo todos os dias. O primeiro foi esse de 7,9, e depois muitos outros continuaram acontecendo. E ele falou: olha, a gente precisa de ajuda.
Eu não tinha planos de ir para o Nepal. Meus planos eram voltar para cá. A gente tinha um congresso Arte e Vida, que foi uma bênção, e a gente estava na liderança, tinha a conferência MDA, tinham várias outras coisas, os nossos discipulados, coisas muito boas, coisas que Deus nos deu, coisas abençoadas, e a gente tinha esses planos. Mas Deus é soberano, e o Senhor quis mudar. Aí o pessoal do Nepal falou, olha, a gente precisa de ajuda. Como você morou aqui, você conhece um pouco da língua, você conhece o país melhor do que nós, a gente precisa de muita ajuda, a gente não sabe o que fazer. E aí então a gente conversou e oramos e falamos, Deus, o Senhor é quem decide. A gente queria ir para a direita, mas se o Senhor quiser a gente vai para a esquerda. Eu queria ir para a Ásia, mas se o Senhor quiser a gente vai para a Macedônia, porque é o Senhor que decide, o Senhor é soberano. E aí a gente veio para a igreja, conversamos com a liderança, e a liderança confirmou, testificou, dizendo, não, nós vamos levantar uma oferta e você vai levar essa oferta para o Nepal. Então a gente foi, porque Deus é soberano sobre os nossos planos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, já vai colocando a tua vida diante de Deus, porque se você está querendo decidir o seu próprio destino, e está dando murro em ponta de faca, e está batendo a cabeça, e você acha que às vezes as coisas não estão dando certo, porque é levante do inimigo, porque é difícil, porque não sei o que, meu irmão, saiba que pode ser muito bem o Espírito Santo que está te impedindo de fazer o que você quer, porque Deus quer te dar um outro destino, Deus quer te dar um outro propósito, Deus quer fazer outra coisa com você. Então, em nome de Jesus, meu irmão, sai da posição de orgulho, de senhor da sua própria vida. Entrega o controle para Jesus, porque Ele é soberano. Então eles vão para Macedônia. Eles chegam em Filipos e eles começam a orar. Eles encontram um lugar de oração perto do rio. E aí eles ficam ali orando todos os dias. Aí eles encontraram umas mulheres e começaram a compartilhar o evangelho com essas mulheres. Aí uma delas se converteu, chamava Lídia. Ela era comerciante de tecidos da cidade de Tiatira. Então ela era uma mulher de muita condição financeira. Ela se converteu e falou assim, olha, fiquem lá em casa. Eu quero hospedar a equipe missionária lá na minha casa. Quero, sustentar vocês por esse tempo que vocês estão aqui. E aí Paulo e a equipe foram ficar lá na casa da Lídia. Ficaram lá. Mas todo dia eles continuavam saindo para orar lá naquele mesmo lugar. Até que eles encontraram uma moça. E essa moça fez algo muito interessante. Vamos ler ali o texto agora no versículo 16. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, e no mesmo instante, o espírito a deixou. Então eles tiveram os planos mudados por Deus, mas eles chegaram lá e encontraram um levante das trevas, oposição maligna, e isso também acontece conosco, é ou não é? Tem gente, é ou não é, gente? É. Por quê? Tem gente que acha que tudo é capeta, que tudo é assim, é coisa do capiroto, fala, essa mosca aqui, um espírito que veio das trevas para me atormentar, aquele pernilongo que fica assim, você dormindo, você vai assim, isso é um demônio, isso é o diabo que não quer que eu descanse. Ou quando tem alguma mulher na casa com TPM, você fala assim, isso aí sai do inferno. Estou brincando, gente. Estou brincando. Tem gente que acha que tudo é demônio. Nós não somos assim. Amém? Agora tem gente que acha que nada é demônio. Não, isso aí não existe, isso aí tal, não acontece, eu estou de boa, estou servindo a Deus, estou na minha, isso é coisa que o povo inventa, isso é coisa de possessão demoníaca, o povo fica lá fritando, isso aí não é nada não. Nós também não somos assim, amém? Se o diabo se opôs ao ministério de Jesus,
ele se opôs ao ministério dos apóstolos e dos discípulos. É muita inocência achar que ele não vai se opor a mim. Então, gente, isso também acontece e nós precisamos de discernimento. Discernimento, porque o próprio Paulo, que estava aqui depois, ele escreveu para os coríntios, dizendo assim: galera, nós não ignoramos as estratégias do inimigo. Isso quer dizer que ele tem estratégias, que ele trabalha com planos, que ele quer cumprir os seus propósitos também. Paulo diz: a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, os espíritos malignos. Então, meu irmão, nesse mundo existe uma batalha acontecendo também. É uma batalha espiritual. Mas isso não quer dizer que Deus e o diabo lutam com forças iguais, tipo o bem e o mal, né? O super-herói e o vilão, e eles disputam forças. Isso não acontece porque Deus é soberano sobre o diabo. Deus tem o poder. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, Jesus resolveu essa questão. Ele expôs o diabo à vergonha. Então nós precisamos entender e ter esse discernimento, mas entender que Deus já nos deu vitória sobre todo e qualquer levante das trevas. Isso também não deve nos paralisar. Nós devemos ter discernimento, mas devemos continuar exercendo esse poder e essa autoridade que o nome de Jesus já nos dá. Eu estava no Nepal, ainda da outra vez, eu estava na fronteira com a Índia. E aí estávamos, já contei isso aqui algumas vezes, a gente estava expulsando um demônio, uma menina estava possessa, estava horrível, uma situação, uma opressão gigantesca. A gente estava orando pela libertação daquela menina, e aí a Carol, era minha noiva na época, a gente não tinha casado, ela me ligou, e ela estava no Brasil, estava lá em Belo Horizonte, ela me ligou, eu vi que era ligação mesmo, e a gente não se ligava, porque era muito caro, a gente só falava via internet. Ela estava me ligando, e aí a gente estava lá orando e eu senti de atender. Aí eu fui atender, aí ela falou assim: amor, onde você está? Aí eu falei: ó, a gente está na fronteira com a Índia, estamos orando por uma menina que está possessa. Aí a Carol falou assim: ah, então é por isso. Porque eu vim aqui no meu quarto orar, e a atmosfera espiritual do quarto mudou. O quarto encheu de demônios, e o diabo falou no meu coração, falou no meu ouvido que vai matar vocês. Ele quer matar vocês. Na mesma hora que nós estávamos orando pela libertação de uma moça. Bom, você viu que o diabo não nos matou, porque Deus é soberano sobre ele. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Mas isso é uma intimidação. Isso mostra que há uma oposição. E Paulo encontrou essa oposição lá em Filipos. E a gente precisa de discernimento. Eu não sei, eu não vou falar isso, né, do apóstolo Paulo. Afinal de contas é o apóstolo Paulo. Mas o texto não deixa claro se Paulo entendeu de cara que aquela menina estava possessa ou não. Talvez ele não tenha entendido, porque o texto diz que ela ficou vários dias seguindo a equipe e falando assim: estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Que possessão demoníaca diferente, né? Não é engraçado isso? Acho que o povo também não percebeu, eles devem ter olhado e falado assim: ela é parte da equipe, porque está falando bem deles, né? O texto não diz se Paulo entendeu de cara ou não, mas ela ficou vários dias fazendo isso, até um dia que Paulo se indignou, e foi lá e expulsou aquele espírito. Isso também nos diz que às vezes, meu irmão, o diabo arma cilada para você, que não é assim, vai aparecer na sua frente, o capeta, assim, um demônio, né, com chifre, e o tridente. Existem armadilhas, situações que o diabo pode aprontar para você no seu trabalho, na sua casa, que você de cara você não acha que aquilo é uma estratégia do inimigo para te afastar de Deus ou para te levar a pecar. Às vezes, a gente se arma tanto contra as críticas e contra as pessoas que fazem oposição a nós, e a gente acha que aqueles são os nossos inimigos. O diabo está usando aquela pessoa que está se opondo a mim. Mas aí chega aquele outro com elogios e você não se arma, né, para os elogios. A gente nunca se arma para as palavras boas, né? Isso é muito perigoso. Um pregador do evangelho, já falecido, chamava Dwight Moody. E o Moody era um excelente pregador. E um dia ele estava pregando, e quando ele desceu, chegou uma pessoa
e falou assim para ele: olha, que sermão maravilhoso, que palavra poderosa, parabéns, foi muito bom o seu sermão. Aí ele falou assim: meu irmão, eu sei, o diabo já falou isso para mim quando eu estava lá na frente ainda, quando eu estava lá em cima o diabo já tinha me falado isso. Aquele irmão podia estar querendo só elogiar, mas aquilo podia ser uma armadilha para fazer o coração daquele homem de Deus se orgulhar pela palavra que ele tinha dado. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente está no meio de um covil, um ninho de cobras, e a gente não está percebendo que às vezes o diabo está cirandando à vontade à nossa volta, e a gente está achando que é tudo normal, é coisa da vida. Não, meus irmãos, a gente precisa ter discernimento, sem medo, sem temor, porque Deus é soberano sobre o diabo, e aí Deus pode te dar discernimento, e você colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés, amém? Porque Deus é soberano. Já indo para o final, no versículo 19, diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Ou seja, eles mentiram. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, apanharam seminus em praça pública. Depois foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, naquela parte da prisão que era mais profunda, era subterrânea, então não tinha luz, era úmido, era debaixo da terra. Imagina uma cova, imagina uma gruta, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve o quê? Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Depois o texto continua dizendo que naquela mesma hora o carcereiro levou eles para casa, lavou as feridas deles, e receberam a palavra, e receberam a Jesus, e todos foram batizados. Olha só então aonde Paulo e Silas estavam. Eu já estou caminhando para o fim. Eles chegaram numa cidade que eles não estavam planejando ir, encontraram oposição maligna, pessoas sendo possessas por demônios, o diabo não queria perder o terreno, estava sendo travada aquela batalha pela vida das pessoas, eles estavam querendo plantar uma igreja e a coisa não estava acontecendo. Aí de repente o negócio que parecia que não tinha como ficar pior, fica. Falsa acusação, eles são espancados em praça pública e são lançados na prisão. Aí eles estão lá, acorrentados naquele tronco, naquela caverna, doloridos, que deve ter ficado roxo, sangrando, difícil. Nessa hora eles devem ter pensado assim: por que eu não fui para a Ásia, cara? O que eu vim fazer aqui, né? Eu queria ir para outro lugar. Situação difícil, impossível. Ninguém podia tirar eles de lá. Lucas, que estava na equipe, mas não foi preso, Lucas não podia fazer nada, Lídia não podia fazer nada, a menina que tinha sido liberta dos demônios não podia fazer nada, os amigos de Paulo, os líderes da igreja não podiam fazer nada, ninguém podia fazer nada. Eles estavam
totalmente desolados do ponto de vista humano, numa situação impossível. E agora? Quem poderá nos ajudar? Vocês riram, né? Vocês lembraram? O Chapolin. Meus irmãos, quando ninguém pode fazer nada, quando ninguém pode mover um dedo, Deus move a terra. Porque Deus é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Deus é soberano sobre qualquer dificuldade. Deus é soberano sobre qualquer prisão. Deus é soberano sobre qualquer problema, sobre qualquer situação que você pode olhar e falar assim: é impossível, eu não saio daqui. Todas as minhas expectativas humanas se foram. As saídas que eu pensei para mim não vão adiantar, é impossível. Paulo estava nessa situação, mas porque ele entendia a soberania de Deus, o que ele estava fazendo lá dentro? Orando e cantando. Quem é que passa provação assim? Adorando a Deus, dolorido, ferido. Eles podiam morrer no outro dia, eles não sabiam, eles podiam ser sentenciados à morte. Mas eles estavam lá: oh Deus, Tu és soberano sobre... Então, provavelmente não era essa música, né? Quem sabe, mas quando a gente entende que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, meu irmão, a gente entende que não é o mundo que decide o meu destino, não é a terra que decide, não são a opinião dos homens, aquilo que as pessoas podem fazer ou deixar de fazer, a presidente, a economia, a saúde, a natureza. Quem define a minha vida é o Senhor soberano, é Ele que decide. Eu só estou nessa situação o tempo que Deus quiser que eu fique aqui, porque na hora que Deus quiser me tirar daqui, meu irmão, ninguém segura. E aí eu não vou direcionar minha ira para as pessoas, nem para a situação, eu não vou ficar desesperado, porque Deus é soberano. Eu estava indo para um lugar, Deus me trouxe aqui. Eu estava caminhando, apareceu aquela moça, nós expulsamos os demônios, por isso nós viemos para cá. Nós estamos aqui por causa da mão de Deus. É Deus que define, é Deus que decide. Meu irmão, muda a sua cabeça, troca essa mentalidade. Deus é soberano sobre todas as coisas. O interessante, a Bíblia diz que com esse grande terremoto, eu não sei se foi 7.5, 7.6, foi um grande terremoto. O carcereiro se desesperou. O terremoto aconteceu, as portas das prisões se abriram e as correntes caíram das mãos deles. Estavam livres, entre aspas. O carcereiro se desesperou. Ele falou: meu Deus, imagina muitos presos, encarcerados, muitos bandidos, malfeitores, criminosos, talvez até assassinos estavam ali. Os carcereiros, os agentes penitenciários sabem muito bem o que é uma rebelião e o medo que os agentes penitenciários, quem trabalha em presídio, o sufoco que se passa e que se passaria se de repente todas as celas se abrissem, todo mundo ficasse livre de repente. Quem estava perto ali, né, o funcionário encarregado deles ia: meu Deus, eu estou perdido, eu vou me matar, esses caras vão me torturar, vão atrás da minha família, o pessoal que me colocou para trabalhar aqui vai pedir meu pescoço, porque eles vão achar que eu que libertei todo mundo. Quem que vai acreditar, né, que teve um terremoto e depois todo mundo ficou livre? Eu estou perdido. Quem estava preso ali naquele lugar, meus irmãos, não era Paulo e Silas. Quem estava preso era o carcereiro. Era o carcereiro. Porque aí, o que acontece? Ele fica desesperado e Paulo e Silas, calmos: meu irmão, não se desespere, nós estamos aqui, não tira sua vida não. E ele, vendo aquela situação toda, chegou para eles e falou assim: olha, por favor, como que eu posso ser salvo? Eu estou vendo a vida de vocês, vocês apanharam, vocês estavam presos, lançados lá dentro da prisão, mas vocês são salvos, vocês têm algo que eu não tenho. O que eu preciso fazer para ser salvo? E eles falaram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha que interessante. Eu creio, o texto não diz, eu creio
que o homem que Paulo viu, na sua visão, aquele homem da Macedônia, que estava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, eu creio que era o carcereiro. Porque Deus conhecia o coração daquele homem, e muitas vezes Deus nos leva por caminhos que a gente não planejava, para encontrar pessoas que Ele quer salvar. Mas Deus é soberano sobre todas as situações. Eu digo que esse terremoto não veio para libertar Paulo e Silas, porque depois que isso tudo aconteceu, eles continuaram dentro da prisão. Se você for olhar o texto, eles não saíram, né? Eles, não, vamos ficar aqui, não mandaram a gente para a prisão? Vamos ficar aqui. Quem tira a gente daqui é Deus. Não tem problema não, ficaram lá. O que eu quero dizer com isso tudo, meus irmãos? Tem hora que a gente olha para a nossa vida e a gente se vê sem saída. Você olha para a sua vida e está seco. Você está numa prisão, seja uma prisão que te colocaram, seja uma prisão que você mesmo colocou, os teus erros te colocaram, ou simplesmente, meu irmão, você morreu espiritualmente, você está preso. E você olha e fala assim, eu já tentei de tudo, é horrível, é a situação, esse deserto, aí você murmura, reclama de Deus, como se Deus fosse impotente, como se não fosse Deus que nos levasse para o deserto, meu irmão. Muda a sua mentalidade, Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando eu cheguei no Nepal, eu vi um cenário impossível, todo destruído. Em Katmandu, muitas coisas destruídas, mas nos vilarejos, nas montanhas, pior ainda. Muitas pessoas morreram, muitos desabrigados, muitas pessoas sem esperança. Quando nós chegamos ali, nós encontramos pessoas que estavam tão presas como aquele carcereiro em Filipos. E a gente podia dizer para elas, olha, calma, não se desespera, você pode ser salvo, entrega a sua vida para Jesus. E aquelas pessoas passaram por aquele terremoto, e aquele terremoto, assim como o terremoto da Bíblia, está abalando prisões ali naquele lugar. Pessoas estão começando a conhecer a Deus através daquela situação, e a gente sabia que Deus tinha nos levado para lá por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente olhava e humanamente era impossível. O que a gente pode fazer para um país tão quebrado como está o Nepal? As perdas financeiras do país são 20 vezes o PIB do país. Imagina, precisava de 20 anos de crescimento normal para eles conseguirem chegar no 0 a 0, né? Terrível. Tem umas fotos aí, não sei se o pessoal está no... Olha lá, isso é em Katmandu, tudo quebrado, impossível. Pode passar. A gente tentava ajudar e a nossa sensação era como se a gente estivesse apagando um incêndio com um copinho d'água, assim. O que a gente pode fazer, né? Pode passar. Aí, meu irmão, é que eu entendi que eu precisava mudar minha mente. Que eu estava olhando para aquela situação do meu ponto de vista, humano, limitado, pequeno, tacanha, porque o meu Deus não conhece limites. Ele não está preso, aprisionado dentro das minhas limitações e contingências. Deus é livre. Ele ama em liberdade, Ele age em liberdade. Ele faz aquilo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, meu irmão. E é esse Deus que você serve. Por isso, não fique aprisionado, não pense pequeno, não viva pequeno. Olhe para aquilo que Deus fez em Atos. E eleve os seus olhos. Comece a viver diferente, uma vida debaixo da soberania absoluta de Deus. Porque Ele é soberano sobre os seus planos, Ele é soberano sobre o inferno, e Ele é soberano sobre qualquer impossibilidade. E aí a gente viu isso na prática, porque nós nos juntamos com outros projetos missionários ali brasileiros, e nós levantamos uma oferta. O pessoal aqui da igreja, vocês participaram disso, o Brasil inteiro, muita gente enviou ofertas para lá, e nós conseguimos, num país onde estava tendo terremoto todos os dias, depois até peguei um terremoto mais forte lá, que foi de 7,5, foi o segundo terremoto, e todos os dias, a gente dormia, acordava de madrugada, a cama tremendo, a gente tinha que descer correndo, sair, né, ir para fora da casa, que era tudo muito difícil, mas mesmo nessa situação caótica, o Senhor moveu aquilo que a gente não podia mover, e nós conseguimos comprar mais de 16 toneladas de alimentos, para a glória de Deus, para abençoar aquelas pessoas, para chegar até os vilarejos e falar assim, olha, Deus me trouxe aqui por sua causa, esse terremoto é para a sua libertação, é para que você conheça a vida, não se desespere, nós estamos aqui.
Essa era a nossa palavra lá no Nepal. 16 toneladas de alimento. Esse é meu cunhado, Felipe. Em novembro, se Deus quiser, ele vem para cá contar um pouquinho também sobre o nosso tempo lá. Essa é a equipe do CTMDT, onde eu fiquei. Esse é o carro que nós tanto sonhávamos lá no Nepal. Nós precisávamos de um veículo para o projeto de plantação de igrejas. E nós oramos, a nossa igreja fez uma oferta maravilhosa e outras pessoas também contribuíram e nós conseguimos comprar um carro. Esse foi o dia que a gente retirou o carro, novinho em folha, já carregamos com quase 1 tonelada de alimentos para distribuir para as pessoas, para plantar igrejas, para levar esperança, para levar salvação para as pessoas em nome de Jesus. Foi maravilhoso, a gente não esperava que isso pudesse acontecer, para nós era impossível, mas Deus fez o impossível acontecer. Aí a gente distribuindo já muitas coisas com o nosso carro, você vê que aí já está sujo, né? De tanto que a gente está usando lá, pode passar. Essas são algumas casas, pode ir passando. Nós estamos construindo nos vilarejos, já conseguimos concluir a construção de 10 casas para as pessoas que tinham perdido tudo, né? Conseguimos tratores também, doação para a gente comprar trator, pessoal trabalhar a terra, para voltar a plantar, para não ficar dependendo sempre de doação dos outros, né? Aí levantamos também mais de 600 quilos de sementes, que o pessoal foi buscar aí, semente, fertilizante, para o pessoal poder plantar, poder reconstruir a vida. Conseguimos doações de animais, para repor os rebanhos que eles tinham perdido com o terremoto. Meu irmão, Deus está fazendo aquilo que ninguém pode fazer no Nepal, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Deus, é Ele que escolhe, é Ele que decide, é Ele que libera, é Ele que unge, é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que nos batiza, é Ele que nos ama, é Ele que nos leva a vencer as nossas tensões, as nossas dificuldades, porque Ele é soberano. Então, meu irmão, troca a sua mente. Essa é uma noite para você renovar a sua mente, você começar a olhar para a sua vida da perspectiva de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei em que situação você está. Talvez você esteja aprisionado por você mesmo, pelos seus planos, pela sua vontade, e hoje talvez você precise dizer assim: Senhor Jesus, eu quero retroceder do controle da minha vida, eu quero retroceder dos planos que eu fiz sem te consultar, eu quero retroceder de ser o Senhor do meu próprio caminho, eu quero que o Senhor me direcione. Deus, muda a minha mente, muda o meu coração, muda o meu interior, porque eu não me basto, eu vivo para mim mesmo, eu vivo para os meus próprios interesses, para cumprir, para fazer aquilo que eu gosto, para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo, mas eu não estou chegando em lugar nenhum. A minha vida está seca, tudo que eu tento dá errado, nada acontece. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer trocar tua mente, quer trocar teu coração, quer que você coloque o Senhor Jesus no trono da sua vida, que você chegue num lugar onde você diz assim: Senhor Jesus, a minha vida foi comprada. Se o Senhor comprou a minha vida, então o Senhor tem direito de fazer com ela o que o Senhor quiser, Senhor. Decide, fala comigo. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero cumprir os teus propósitos para a minha vida. Decide, Senhor, muda o meu caminho. Deus, tudo está diante da mesa, está aqui tudo em cima da mesa, tudo diante do Senhor. O que o Senhor quer? O Senhor quer meu relacionamento? Está à sua disposição, Deus. O Senhor quer os planos que eu estou fazendo para a minha vida profissional? O que o Senhor deseja? Está tudo aqui. Toma, é teu, é teu, é teu, é teu, eu sou teu. Eu sou teu. Eu não sei, mas você pode estar no meio de uma cilada do inimigo, está sofrendo oposição,
coisas que realmente vêm do inferno, e você está aprisionado, você pode ser livre nessa noite. Você pode ser livre. O Senhor Jesus é soberano sobre toda e qualquer oposição maligna. E talvez você esteja aprisionado, alguma situação difícil, e você não consegue cantar, nem louvar. Você direciona a sua insatisfação para as pessoas que estão à sua volta, reclama, murmura, fala mal, se desespera, quer tirar a própria vida, porque é tudo tão difícil, a minha vida está sem sentido. Meu irmão, a vida é em Jesus, aquilo que você precisa é de Jesus, é ser transformado, é ter a sua mente transformada, o seu coração transformado, porque quando você entender e entregar a sua vida para Jesus, você vai saber que Ele pode fazer qualquer coisa, e Ele está com você, mesmo na hora mais escura. Ele está com você, e as situações só tem o poder sobre você que Deus permite, porque a hora que Deus não quiser mais, meu irmão, Deus te levanta, Deus te restaura. Isso nos tira de uma posição de murmuração, de crítica, de desespero. Isso nos tira de uma posição de ficar reclamando, sem perspectiva. Isso nos coloca diante da cruz. Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa noite, isso tem acontecido comigo. Nessa noite, Deus está nos convidando a todos a transformar nossa mente, a olhar para a nossa vida de um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista de Deus. Senhor Jesus, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é infinito em poder, nós não somos, eu não sou. Deus, eu não posso, pela minha preocupação, acrescentar nenhum centímetro à minha vida. Eu sou impotente diante das situações. Eu sou absolutamente incapaz de controlar minha própria vida. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso que o Senhor estenda sua mão e me tire desse lugar de vítima. Eu preciso, como a tua palavra diz, estar assentado nas regiões celestiais com Cristo, porque o Senhor é soberano, e o Senhor deseja transformar o meu coração, para que eu te conheça, e para que eu seja liberto de mim mesmo, liberto do inferno, liberto desse mundo, liberto das circunstâncias, para que eu caminhe em liberdade, sonhe em liberdade, ande em liberdade, ame em liberdade como o Senhor ama, para que eu esteja no centro da tua vontade. Deus, isso é algo que o Senhor faz, e nessa noite eu sei, Pai, que o Senhor está chamando algumas pessoas que precisam entregar o controle da vida delas ao Senhor. Alcance, Espírito Santo, os corações, gera mudança genuína, verdadeira e permanente. Atrai, Senhor, os olhos dos meus irmãos e os meus olhos para Ti, de modo, Senhor, que nada mais chame a nossa atenção, nada, nunca, que o Senhor seja tudo em nós e tudo para nós, que a tua soberania, esse lugar, ó Deus, que é teu, transforme a nossa visão sobre tudo, e que a gente seja colocado no centro da tua vontade, para cumprir os teus sublimes propósitos,
e para glorificar o nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor opere essa transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Fique de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando. Quem aqui quer entregar o controle da vida para Jesus mais uma vez? Levanta a mão. Eu também, meus irmãos, eu também. Que o amor de Deus, que a graça transformadora e o sacrifício de Jesus, o seu precioso sangue e o teu Espírito Santo, a comunhão permanente e poderosa dele, sejam conosco, com a tua igreja, com os teus filhos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus te leve em segurança. Se você quiser ficar aqui adorando, pode ficar. Se você quiser ir embora, pode ir. Vá na paz. Que Deus te abençoe.